Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Benefício e sacrifício. Nos teus dias de luta, portanto, fazes os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Emmanuel. Buscamos nos templos da nossa fé religiosa na esperança de obtermos inúmeros benefícios. Almejamos a cura do corpo, a prosperidade material, a harmonia no lar, a proteção aos familiares. Você mesmo talvez esteja buscando neste livro algum benefício para a sua vida. Isso tudo é natural. Não há nada de errado nesse propósito, mas para todo benefício que se busca, há sempre um sacrifício solicitado por Deus. Todos querem a graça divina, mas poucos estão dispostos ao sacrifício da verdadeira causa da desgraça em suas vidas. Por certo, não estamos falando da necessidade do sacrifício de pessoas ou animais, ou mesmo de oferenda de presentes a deuses no altar de nossa fé. A lição espiritual nos convida ao sacrifício da maledicência, dos hábitos inferiores, da paixão desvairada, do comodismo, da reclamação, do egoísmo destruidor, do pessimismo, do desamor por nós mesmos. Quais sacrifícios nós estamos precisando fazer? Pensemos nisso antes de fazer algum pedido a Deus. Então, a página de hoje traz uma reflexão, ela é bem pequenininha, mas muito importante, que é sobre benefício e sacrifício, né? Então, não adianta, o que Emmanuel traz aqui pra gente, é que não adianta a gente ficar pedindo a Deus se nós não fazemos os nossos sacrifícios, né? E esse sacrifício que ele fala não é um sacrifício vulgar, né, da palavra, mas sim o sacrifício de identificar na gente o que a gente precisa melhorar. E através desse autoconhecimento, de buscar entender onde estão as nossas falhas, a gente trabalhar para realmente corrigir esses erros, né? Então ele fala aqui da maledicência. Então precisamos nos vigiar para que a gente não fique falando mal das pessoas. Se a gente não tem assunto no momento, então é importante que a gente fique quietinho. Mas que a gente não fique falando mal do companheiro, do vizinho, do colega de trabalho, do amigo, do familiar, né? Por que a gente gasta energia falando mal dos outros? E isso é uma coisa que é difícil de tirar esse vício, mas que nós precisamos nos esforçar dia a dia para se policiar. Mas por que eu estava falando de fulano, né? A gente se perguntar, mas por que eu estava falando mal dele? O que eu tenho a ver com isso? Então, a gente ter essa reflexão o tempo todo no nosso dia a dia, de ver o que a gente fala, como que a gente está agindo. Então, ele fala também dos hábitos infelizes. Então, avaliar, né, quais são os nossos hábitos. Será que os nossos hábitos estão corretos? Será que eu não tenho nada para melhorar no meu hábito, na minha rotina, em como eu me comporto? Como eu estou agindo, das paixões desvairadas, né? Então a gente precisa pensar se a gente não tem uma paixão aí que não seja saudável, né? O amor, ele é mais interessante do que a paixão cega, né? A paixão é por impulso. O amor, a gente precisa raciocinar, a gente precisa pensar. Então, a gente precisa ter mais amor na nossa vida e não paixão, né? A paixão, às vezes, ela é
uma coisa inicial, né? Mas o que a gente precisa manter na nossa existência é o nosso comportamento focado no amor, no equilíbrio, né? Em raciocinar sobre os nossos atos e não agir por impulso. O comodismo. Quantas vezes será que a gente está deixando de fazer uma coisa boa para ficar vendo uma televisão, uma coisa que não vai acrescentar em nada na nossa evolução, ou mexendo no celular, olhando a vida dos outros no Instagram? Então, quanto tempo a gente perde da nossa existência querendo ficar numa zona de conforto que não me dê trabalho, que não faça eu perder, eu ter que corrigir nada em mim, que fique confortável, que seja sentado, deitado, que meu cérebro esteja ocioso, que eu não esteja pensando em nada, ou vendo coisas que na verdade fazem com que eu pense em coisas erradas também. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. A reclamação, né? Não ficar reclamando o tempo todo de tudo. Tudo tá ruim, a vida é difícil, e entra nesse clima, nessa energia ruim que acaba atraindo espíritos que estão na mesma sintonia e que acabam deixando a gente mais para baixo. Então a gente precisa vigiar os nossos pensamentos e aquilo que a gente fala. O egoísmo, o pessimismo, o desamor por nós mesmos. Isso daqui é extremamente importante. Nós precisamos nos amar. Não tem como eu distribuir amor se eu não sou capaz de me amar, se eu não sou capaz de me aceitar, de me respeitar, de olhar para minhas dificuldades com carinho, mas querendo melhorar. Então isso é extremamente importante, esse amor próprio. Não o amor próprio de egoísmo, mas o amor próprio de entender as minhas dificuldades, de perceber o que eu já conquistei e o que eu preciso conquistar. Porque quando eu me amo, eu entendo até onde o outro também pode chegar. Eu coloco limites, eu me respeito e eu respeito o outro. Então isso é importante. Então ele fala na página que não adianta a gente ficar simplesmente pedindo a Deus. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai fazer nada por nós, ele respeita o nosso tempo e cada um tem o seu tempo. Só que o tempo está passando de forma geral. E aí a gente precisa se movimentar, a gente precisa acordar. Mas não adianta ficar pedindo só a Deus. Ele vai atender conforme nós estamos buscando. Se eu busco meu aperfeiçoamento, se eu busco corrigir minhas más tendências, se eu busco fazer o bem ao próximo, com certeza eu vou ter todo o amparo da espiritualidade amiga, de Deus, para conseguir superar algumas dificuldades minhas. Mas eu preciso buscar, eu preciso me esforçar, eu preciso me sacrificar em vários momentos para alcançar isso. Nem sempre vai ser fácil, normalmente vai ser difícil. Mas eu preciso estar disposto a isso. Eu realmente preciso querer. Então, o amparo espiritual ele existe o tempo todo. Mas precisa do movimento nosso de querer, de pegar e fazer, que o amparo vem. Mas ele não vem se a gente continuar no nosso comodismo, na nossa zona de conforto, esperando que caia do céu. Isso depende da gente. Então, que possamos refletir sobre essa página. Um grande abraço e até a próxima.